Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou falar sobre respiração, que é um tema que eu acho que não está suficientemente explorado ainda, mas acho que no futuro vai ser bem mais falado. Nos últimos tempos aprofundei o meu conhecimento sobre este tema. Eu li 2 livros, um deles chama-se Breathe, de James Nestor, e o outro The Oxygen Advantage, de Patrick McKeown. E é com base nesses livros que venho aqui partilhar as ideias principais. Muito haveria por dizer, talvez num próximo vídeo eu aprofundo mais, mas decidi aqui trazer apenas as principais ideias que já nos dão um pano para mangas, digamos assim, para pensar e adotar novas práticas no nosso dia-a-dia para melhorar a nossa performance física e mental e mesmo o nosso bem-estar emocional. Então, neste vídeo vou falar primeiro sobre o efeito Bohr, que é um conceito que nós temos de perceber, que nos vai ajudar a entender todas as dinâmicas que depois vou falar. Vou falar sobre o problema da hiperventilação crónica, porque é que é um problema respirar demasiado. Vou falar sobre como é que isso se manifesta no nosso dia-a-dia. Vou falar como é que nós podemos avaliar a nossa função respiratória de forma muito simples. Vou falar sobre os 3 pilares de uma respiração, de uma boa respiração. E por fim vou falar de algumas técnicas que podemos implementar de forma a corrigir os nossos padrões respiratórios. O efeito Bohr é um fenómeno que foi descoberto por um cientista dinamarquês que se chama Christian Bohr. E de forma muito básica, o que é que ele nos diz? Portanto, nós temos os glóbulos vermelhos, que são responsáveis por transportar o oxigênio do nosso sangue para os órgãos, mas esse oxigênio só é libertado da corrente sanguínea para os órgãos se houver presença de dióxido de carbono. Ou seja, se tivermos o dióxido de carbono alto, o oxigênio é libertado mais facilmente, os nossos músculos, o nosso cérebro, etc., recebem mais oxigênio. Se o dióxido de carbono estiver mais baixo no sangue, esse oxigênio fica, entre aspas, preso. Portanto, fica a circular de forma algo inútil na corrente sanguínea. É por isto que nós, quando estamos ofegantes, respirarmos muito, não é por aí que vamos sentir-nos mais descansados, em teoria ficaríamos. E é também por isso que, mesmo quando estamos a recuperar entre séries, respirando de fundo, isso não nos serve de muito. Como é que isto se manifesta no nosso dia-a-dia? Por exemplo, no trabalho. Se estivermos a respirar pela boca ou estivermos a respirar muito rápido, nós estamos a expelir dióxido de carbono. Estamos a expelir dióxido de carbono, estamos a prender o oxigênio, portanto o oxigênio não chega tão facilmente ao cérebro. Portanto, já vimos que respirar mais não significa respirar melhor, e aquilo que os autores nos dizem é que há um problema geral que nós temos, que é o overbreathing, uma hiperventilação crónica. Vamos definir hiperventilação crónica como o respirar mais rapidamente e de forma mais profunda do que o necessário, que faz com que nós deitemos fora dióxido de carbono. Se deitamos fora esse dióxido de carbono, não estamos a aproveitar devidamente o oxigênio. Portanto, qual é que é a solução para isto? Nós treinarmos a nossa tolerância ao dióxido de carbono. Porque o gatilho para nós respirarmos não é a necessidade de mais oxigênio, porque ele mantém-se constante em níveis bons, se formos saudáveis, obviamente. Ele mantém-se a níveis bons na corrente sanguínea. O gatilho para nós respirarmos é a presença de dióxido de carbono e a nossa tolerância ao mesmo. Se nós formos menos tolerantes ao dióxido de carbono, vamos ter mais necessidade de respirar. Se tivermos mais tolerância ao dióxido de carbono, vamos respirar menos e vamos entregar mais oxigênio aos órgãos. Como é que nós avaliamos isto? Há uma pequena ferramenta que se chama BOLT, Blood Oxygen Level Test, que é muito simples e serve para avaliar então a nossa função respiratória e a tolerância ao dióxido de carbono. Como é que isto se faz? Pronto, após respirarmos de forma normal, após uma expiração, prendemos a respiração e vemos quanto tempo aguentamos sem respirar até ao primeiro desejo de respirar. Okay? Não é aguentar o máximo, é até sentirmos que precisamos de respirar. Portanto, isto pode ser a indicação do cérebro a dizer que nós precisamos respirar, pode ser aqui uma contração do diafragma e vemos quanto tempo demorou. Se demorarmos cerca de até 10 segundos, pronto, isto indica que temos mesmo uma respiração disfuncional severa, é mais comum em casos de asma e em ansiedade. Se aguentarmos entre 10 a 25 segundos, que é o comum entre os adultos, significa que temos uma respiração disfuncional, em que a nossa respiração pode ser audível, o nosso sono não é
tão bom, baixa energia, portanto há muita margem para melhorar. O ideal então é nós conseguirmos pelo menos 25 segundos, em que é sinal que temos uma respiração funcional. O ideal mesmo seria nós atingirmos acima de 40 segundos, que é o que o nosso corpo está preparado para fazer. Como é que nós melhoramos esta questão da respiração? Regra número 1, respirar dentro e fora pelo nariz sempre que possível. O nosso nariz, ele filtra e aquece o ar, portanto, protege as vias respiratórias, controla o nosso ritmo respiratório. Nós temos uma resistência natural que controla o volume de ar que nós conseguimos expirar ou não, e isto inclui-se durante o sono. É muito importante que durante o sono respiramos apenas pelo nariz, e há muita gente que respira pela boca e não tem um sono tão bom. Portanto, a base é respirar pelo nariz, e os 3 pilares para uma respiração ótima são então uma respiração light, slow e low. Uma respiração suave, uma respiração lenta e uma respiração baixa ou diafragmática, digamos. Respiração light, suave. A respiração deve ser silenciosa e quase imperceptível, não forçada. Se nós conseguirmos ouvir a nossa respiração, portanto, exceto em exercício vigoroso, significa que a nossa respiração está com um volume mais do que o suposto. O objetivo é nós respirarmos o mínimo possível e não o máximo possível. Lembrem-se do efeito Bohr. Slow, respiração lenta. A frequência respiratória ideal no ser humano seria de 5 a 6 respirações por minuto. No entanto, a média de um adulto está entre as 2 e as 20. Okay? Nós respiramos em demasia. Quando nós respiramos devagar, estamos a permitir que o dióxido de carbono se acumule de forma saudável. Se o dióxido de carbono acumula, nós vamos conseguir então, já vimos anteriormente, transportar mais oxigênio para os órgãos. E low, respiração diafragmática. A respiração deve vir pela barriga, pelo diafragma e não pelo peito superior. Quando nós inspiramos, o que deve expandir é a barriga e não o peito. A respiração torácica superior é uma respiração de stress, de emergência. Portanto, vai sinalizar ao nosso cérebro que nós estamos em perigo. Por fim, técnicas para o dia-a-dia. Muitas mais haveriam, há N técnicas respiratórias. Eu, no entanto, só trago aqui 2, mais uma vá, que atuam sobre a correção do nosso padrão respiratório em repouso, default. Portanto, nós não nos serve de muito estarmos a implementar certas técnicas que sejam quick fix, que atuem só no momento. Nós queremos é corrigir o nosso padrão respiratório. Já vimos que deve ser lento, deve ser baixo e deve ser suave. A primeira chama-se Coherent Breathing, respiração coerente, respiração ressonante, em que devemos inspirar cerca de 5 a 6 segundos de forma suave e expirar também entre 5 a 6 segundos de forma suave e imperceptível. Vamos tentar fazer isto entre 5 a 10 minutos, idealmente mais do que uma vez por dia. E só de fazer isto já sentimos aqui algum retorno a um estado de acalmia. A segunda chama-se respiração reduzida, em que também o ideal é nós tentarmos repetir isto entre 5 a 10 minutos, idealmente mais do que uma vez por dia, em que nós inspiramos menos do que o habitual e expiramos de forma muito suave, até sentirmos uma certa fome logo de ventilar, de ar, que é então a acumulação de dióxido de carbono que é necessária para nos treinar a tolerar mais a sua presença. Seria algo como... Portanto, quase nem nos apercebermos, quase nem ouvirmos que estamos a respirar. A terceira, não é bem uma técnica, é nós, aqui de cerca de hora a hora, nós devemos parar um bocadinho e tentar perceber como é que está o nosso padrão respiratório. Se está rápido, se está pela boca, se está pelo peito. Ok, paramos, observamos. Ok, respirar pela barriga, inspira suavemente, expira suavemente e corrigimos. Então, para uma respiração nasal, uma respiração suave, uma respiração lenta e uma respiração diafragmática. Neste vídeo é tudo. Acho que no futuro vou voltar a este tema porque tem mesmo muito por explorar e muito para aprofundar e algo que tem muito impacto não só na nossa performance física e mental, mas mesmo no nosso bem-estar emocional. Abraço!